Bom dia mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nosso texto desta terça-feira, dia 10, 2 Coríntios 4, 3 a 5. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, aos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Esta carta de 2 Coríntios, ela é uma carta onde Paulo vai falar do seu ministério, dizendo que ele tem consciência que o seu ministério vem de Deus e que ele, embora fosse alguém que antes perseguira a igreja, mas ele agora era alcançado e ele não tinha nenhuma dificuldade, ele não se achava inferior aos demais apóstolos. Então, este é o teor desta segunda carta aos Coríntios. Nesse texto específico que nós lemos, ele vai dizer que o objetivo do seu ministério é Jesus. Ele não está preocupado com a sua posição social, que era boa. Ele era um homem culto, ele era um homem autoridade, porque ele era membro do Sinédrio. E ele podia usar dessa sua autoridade. Mas ele declara que o objetivo, o centro do seu ministério não é a sua posição, não é o seu apostolado, mas é o Evangelho de Jesus. E ele diz que esse Evangelho, ele está encoberto para aqueles que não creem. Quem não crê em Jesus, quem não crê no Evangelho, ele tem realmente esse evangelho escondido. E por que ele tem esse evangelho escondido? Porque o Deus deste século, e agora o século que ele escreve e o século que nós vivemos hoje, o século 21. Então, o mesmo Deus daquele século é o Deus agora do século 21. Ele diz que esse Deus cegou as pessoas, ele impediu as pessoas que descobrissem o Evangelho. Por isso, o Evangelho está encoberto para eles. E nesse seu raciocínio, ele vai então declarar que Jesus é a imagem da glória de Deus. Tudo o mais que se ensina, tudo o mais que se prega, tudo o mais que se diz, está fora dos propósitos de Deus. Porque Jesus é o único
que é a glória, a coroa de Deus. Mas o Deus desse século cegou as pessoas para que elas não enxerguem a glória de Deus em Jesus e por isso continuam caminhando sem Ele. Que esta terça-feira possa ser abençoada. Amém.